sobre nós, Senhor, nos consuma. Que o Senhor venha nos consumir com Teu fogo santo, tirar toda a palha que existe em nós, tudo aquilo que não provém da verdade do Evangelho, que o Senhor venha arrebatar de nós. Deus, que eu não venha falar nada que provenha de mim nessa noite, mas que eu venha falar aquilo que o Teu Espírito quer dizer. Fala aquilo que nós não queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar. Tira, Jesus, toda a vontade humana do meu coração de falar algo que eu acredito ou que eu tenho alguma opinião própria. Que somente o Teu Evangelho seja revelado nessa noite para a Tua glória, em nome de Jesus. Bom, gente, hoje, essa noite nós vamos falar sobre um tema um pouco polêmico dentro do cristianismo, dentro do meio evangélico. Um tema que há muitas divergências, opiniões, muitas crendices, muito misticismo, por sinal. E hoje nós vamos falar sobre maldição hereditária. Não sei se todos aqui conhecem esse tema, se vocês já ouviram falar sobre esse tema, mas a maldição hereditária é uma das doutrinas mais faladas hoje, no século XXI, no meio cristão, principalmente no meio neopentecostal. E dando uma breve resumida, a maldição hereditária é a crença de que nós herdamos espiritualmente de algum pecado, alguma maldição, alguma inclinação pecaminosa de algum familiar nosso passado. E nós vamos discorrer hoje sobre esse assunto. Eu confesso que não fico à vontade de falar sobre isso, eu não gosto de falar de maldição hereditária, mas eu estava aqui domingo, foi até nesse sofá, pensando o que eu poderia falar para vocês hoje. E quando eu estava meditando, o Espírito Santo de uma maneira profunda revelou no meu coração essa palavra, esse tema, maldição hereditária. E eu sempre fui muito, digamos assim, leigo para argumentar ou fazer uma apologia desse assunto, defendendo aquilo que eu acredito. Mas naquele dia, por incrível que pareça, o Espírito Santo trouxe a verdadeira revelação daquilo que ele acredita, daquilo que ele pensa a respeito disso, daquilo que ele quer que pensemos, daquilo que ele quer que eu pense, pelo menos. Eu não estou aqui para fazer a cabeça de ninguém, eu não estou aqui para mudar a tua opinião em relação a isso. Eu só estou aqui para falar sobre o entendimento que o Espírito me deu domingo de manhã. E eu creio que vai ser bênção para você. Se você não discorda, quer dizer, se você discorda, fica à vontade, não precisa abraçar esse ensino que eu vou dar hoje, mas eu creio que vai ser edificante para a sua vida. Eu não vou falar nada que venha da minha opinião aqui, eu vou falar tudo que a Bíblia diz a respeito do assunto e você tira as suas conclusões. Há pouco tempo atrás eu tive um problema, e quem me conhece há muito tempo sabe que eu tive um problema no coração e eu comecei a sentir muitas dores na parte esquerda do braço e pontadas no peito. Em determinado momento eu estava caminhando sobre essa rua aqui, a rua principal que entra na minha casa, e quando eu estava caminhando me deu uma dor profunda, eu quase caí no chão. Meu pai viu aquela cena e falou, vamos para o hospital agora. Chegando no hospital, quando eu falei sobre os sintomas que eu tive, a primeira coisa que o médico me perguntou foi o seguinte: existe alguém na sua família que tenha tido algum tipo de problema de coração, um problema cardíaco? Isso é algo muito comum entre os médicos, entre a visão medicinal. Geralmente, se você chega hipertenso no hospital, num posto de saúde, o enfermeiro ou aquele que te recepciona, ele pergunta, alguém da tua família é hipertenso? Se for um problema pior, problema de tumor, problema cancerígeno, ele pergunta, alguém da sua família teve esse tipo de problema? E assim por diante. Só que existe uma questão, não é porque alguém da minha família teve uma doença que nós somos obrigados a ter aquela doença. Não é porque o meu avô ou meu bisavô teve câncer que eu necessariamente tenho que ter esse câncer. O que a medicina chama é de propensão. Nós estamos propensos a ter determinada doença, determinada patologia. Será que no mundo espiritual é da mesma forma? Será que assim como nós adquirimos, herdamos de uma patologia, de um parentesco,
Assim também é no mundo espiritual. Será que nós herdamos de uma patologia pecaminosa espiritual que nos inclina para o pecado, que nos lança no pecado? Nós sabemos que hoje falar desse assunto é complicado porque nós vivemos em um meio de manipuladores da fé. Hoje em dia, no meio evangélico, se prega aquilo que dá certo. Se uma determinada visão dá certo, logo todas as igrejas abraçam aquela visão. E aquilo então vira uma doutrina. Aquilo se torna uma doutrina. E nós temos que reconhecer que hoje existem muitos líderes vigaristas. Pessoas que aproveitam da ingenuidade do povo, da inocência do povo, e manipulam, estupram o contexto bíblico para fazerem apologias a determinadas doutrinas. Então hoje a gente vai ler a Bíblia. Um dos princípios da hermenêutica bíblica que nós aprendemos na teologia é que a Bíblia explica a Bíblia. A própria Bíblia explica a Bíblia. Nós não devemos recorrer a opiniões teológicas, doutrinárias de alguma congregação. A própria Bíblia explica ela mesma. Esse é um dos meios apologéticos que nós temos hoje da hermenêutica. Então, se você quer tirar alguma dúvida referente a algum assunto bíblico, recorra a ela mesma. Recorra à Bíblia. Lógico que homens vão ter opiniões. Eu confesso que eu tenho um certo temor quando a frase começa assim: eu acho que a Bíblia, ou eu tenho a opinião que a Bíblia. Eu tenho um certo pavor com esse tipo de frase, porque eu acredito na frase: a Bíblia diz que, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Não, eu acho que a Bíblia diz, ou eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, a minha tradição diz isso, a igreja diz isso, o pastor diz isso. Nós não devemos recorrer a esses tipos de benefícios, digamos assim, no meio cristão. Nós temos que recorrer somente às Escrituras. Nós dizemos então o seguinte: o meu pai, estou dando um exemplo, não estou falando necessariamente do meu pai, não. Ele deve estar escutando lá dentro, deve estar falando, pô, meu filho está falando de mim lá na sala. Não digo do meu pai, mas de uma maneira geral aquilo que nós dizemos. Se o meu pai é inclinado a algum tipo de pecado e nós começamos a seguir esse tipo de caminho, nós logo classificamos isso como maldição. Vou dar um exemplo simples. Meu pai, ele sempre gostou muito de estar no bar, de estar socialmente conversando com os amigos no bar, sem beber muito, bebendo socialmente. E em um determinado momento da minha vida, antes de eu aceitar Cristo, eu estava me percebendo identicamente ao meu pai. Todo dia eu ia pro bar, ficava trocando ideia com ele, tomando minha cerveja, e achava aquilo normal. Depois que eu aceitei a Cristo e eu fui liberto de todos esses pecados, eu comecei a perceber que eu tinha traços pecaminosos da minha família, dos meus parentes. Então será que isso é uma maldição hereditária? Será que isso confirma essa doutrina bíblica ou não bíblica? Eu conheço várias pessoas que vivem uma vida idêntica à de familiares, à de pais, à de avós. Se um pai se declinou à prostituição, eu tenho vários amigos que eu também vejo que se declinam à prostituição. Eu vejo pais que se envolvem no homossexualismo e eu vejo seus filhos também envolvidos. Eu já cansei de ver isso, eu tenho muitos amigos assim, muitos amigos, muitos. Será que isso então é uma maldição? Será que isso precisa ser quebrado? O que a gente precisa entender primeiro é que nós, quando nós estamos em fase de desenvolvimento, nós estamos propensos a adquirir uma determinada conduta que nós observamos, que nós convivemos. Certas coisas na nossa vida não são genéticas, certas coisas na vida são comportamentais. Se eu cresço vendo uma determinada atitude, eu tenho a propensão de começar a ter aquelas atitudes, não porque aquilo está na minha genética, mas porque eu aprendi daquela forma, eu vi daquela forma desde pequeno. Não estou dizendo que é o caso da maldição hereditária, tá, gente? Só estou dando uma pincelada na introdução para poder falar. De onde que veio essa doutrina chamada maldição hereditária? Surgiu no ano 1940, com um homem chamado Kenneth Hagin. Kenneth foi um homem que inventou não só a doutrina
da maldição hereditária, mas também a doutrina da prosperidade. Quem já conhece a doutrina da prosperidade? Teologia da prosperidade, todos nós conhecemos hoje. A teologia da prosperidade foi uma doutrina que foi abraçada principalmente pelos neopentecostais. E essa doutrina acredita que o homem, ele nasceu e foi escolhido por Cristo para prosperar, para ser bem de vida, para ter o seu carro, para ter a sua família bem-sucedida, o seu casamento lindo, maravilhoso, o seu jato, a sua mansão, e assim vai. A teologia da prosperidade é uma teologia que oferece muitos materiais, principalmente materiais, muitos outros benefícios na vida social. O mesmo cara que inventou e que engatilhou essa teologia da prosperidade foi o cara que desenvolveu a teologia da maldição hereditária. Esse homem, por volta de 1940, ele foi muito influenciado por um artigo chamado O Segredo. Quantos aqui já viram? Esse homem, ele era confesso de uma fé chamada positivista. A fé positivista é aquela que acreditava na potencialidade das palavras. Tudo aquilo que eu falo, acontece. Se eu desejo um determinado bem material e fico com esse incentivo na cabeça, eu quero ter, eu vou ter, eu acabo tendo. Essa é a visão de Kennedy. E essa é uma das visões da maldição hereditária. Por quê? A visão da maldição hereditária acredita no poder das palavras. Se você ouvir quando era pequeno, você vai ser um maldito, você vai ser maldito até que alguém quebre aquela maldição. É uma das bases dessa doutrina. De fato, isso acontece. Existem pessoas que ouviram palavras quando pequenos e convivem com esse choque até hoje. Existem pessoas que ouviram na vida você não vai ser nada e realmente não são nada por conta dessas palavras. Mas existe todo um conceito psicológico por trás disso também. A criança, ela não tem poder mental de assimilar uma palavra dessa e ela acaba crescendo. Eu não vou ser nada, eu não vou ser nada, eu não vou ser nada. Às vezes não é nem um teor espiritual, é uma questão psicológica que a criança adquiriu para ela. Ela falou, eu vou ser isso e acabou. Ou às vezes ela luta para não ser isso, mas esse tipo de informação bate na cabeça dela até que ela vive isso. Esse homem que inventou essa doutrina, ele inventou ela baseado no livro O Segredo. Lógico que o livro foi lançado em 2006, é recente, mas já existiam alguns artigos que diziam a respeito disso, sobre o poder da palavra, sobre o poder do positivismo e do negativismo. Esse foi um dos fundamentos dessa doutrina, que foi criada pelo Ray Elliott, a doutrina do positivismo do segredo. Vamos então estudar a base. É mais um estudo hoje, né? A gente está mais voltado para estudo assim do que pregação. Mas eu creio que vai ser benção. Se você tiver uma Bíblia aí, abra ela em Êxodo 20, versículo 5. Êxodo 20, versículo 5. Esse é o versículo pilar que sustenta a doutrina da maldição hereditária. Preste bem atenção nesse versículo. Êxodo 20, versículo 5. Quem pode ler aí? Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. Perceba bem o que o versículo diz. Eu sou Deus que castigo as gerações posteriores se o quê? Pode continuar? Pelos seus pecados, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Daqueles que me desprezam. Deus há de amaldiçoar até a quarta geração daqueles que desprezam, daqueles que o desobedecem, daqueles que não o conhecem, daqueles que não querem saber dele. Essa maldição é uma maldição bíblica, é uma maldição que existe. Deus amaldiçoa. Então vamos supor que eu faço parte dessa terceira geração aí. Estou na terceira geração dessa profecia. E agora? Será que eu vou ser amaldiçoado? Porque Deus não volta atrás na sua palavra. Se Deus disse que até a quarta geração será amaldiçoada, se eu estou na terceira eu também vou ser.
Só que o próprio versículo explica o contexto. O versículo diz que serão amaldiçoados aqueles que me desobedecem ou aqueles que me desprezam. Desprezar não dá atenção, né? Exatamente. Não servir, não obedecer, não tá nem aí. Não ouvir os seus mandamentos. Então essa promessa, ela é para o ímpio. Não é para aquele que confessa a Cristo. Quer um exemplo? Continua no versículo posterior. Versículo 6. Mães, trato com bondade até 1000 gerações. 1000 aos gerações. Que me amam e obedeço aos meus mandamentos. Trato com bondade até 1000 gerações. Você já parou para pensar o que representa 1000 gerações? Ele amaldiçoou até a quarta, mas 1000 gerações? Tem gente que fala que a geração é 1000 anos ou 100 mil anos. Mas o que é uma geração hoje? Dá para entender que está atingindo mais a graça do que a... Exatamente. A graça de Deus é muito maior do que o seu teor de maldição. O que acontece é que a gente, nessa doutrina, dá mais ênfase na maldição do que na bênção. Por que não existe a teoria da bênção hereditária? Por que não existe a teologia da bênção hereditária se em 1000 gerações Deus há de abençoar o justo? Eu entendo que esse tipo de versículo acaba sendo um versículo que tira... mal interpretado, né? Não estou dizendo que o versículo faz isso, mas o versículo, quando ele é mal interpretado, ele tira o poder salvífico de Jesus, porque Cristo na cruz levou sobre si todas as nossas maldições. Se eu acredito que eu tenho que fazer algo na terra ainda para quebrar mais o que eu vivi e a minha desobediência, de certa forma eu estou tirando o valor de Cristo na cruz. Porque se ele se fez maldito, como que, confessando a Cristo, eu ainda permaneço em maldição? Ezequiel 18, versículo 20. Se alguém puder abrir. Ezequiel 18, versículo 20. Presta bem atenção nesses versículos, do 20 a 22. Ezequiel 18, versículo 20 a 22. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, e por ela viverá. Amém? Existia uma teoria dentro do meio judaico. Essa profecia foi feita por Ezequiel, um profeta que viveu no período do cativeiro. Os israelitas estavam presos no cativeiro. Eles estavam aprisionados. Eles não tinham mais o poder de mandar e de praticar sua religião no cativeiro. Eles não tinham a terra deles, que havia sido prometida por Deus. Eles não tinham nada. Esses israelitas chegaram diante do profeta e disseram assim: Ei, Ezequiel, sabe por que a gente está aqui nesse cativeiro? Por causa do pecado dos nossos pais. Essa maldição dos nossos pais recaiu sobre a gente. E aí? O que você acha? Esse é o contexto de Ezequiel 18, versículo 20 e 22. O judeu, até hoje, ele acredita que é amaldiçoado pela descendência. O judeu até hoje acredita que é abençoado pela descendência. Ele tem essa ligação genealógica muito forte. Nesse contexto não foi diferente. Eles estavam presos e culpando os pais. Isso aqui que a gente está vivendo é por causa do pecado dos nossos pais. Olha o que Deus fala através de Ezequiel. A alma que pecar, esta morrerá. Opa, se a alma que pecar morrerá, eu não serei vítima do pecado de ninguém. Eu serei vítima do meu pecado. Se eu não pecar, não morrerei. Se eu pecar, morrerei. Aí você fala, pô, então todo mundo está morto. Como assim? Se eu pecar, eu vou morrer? Isaías 53. Não precisa abrir não, mas se quiser abrir, pode abrir, mas eu vou resumir. Isaías 53, o profeta Isaías diz que em Cristo Jesus foram depositadas todas as nossas transgressões e que ele se fez maldito por nós.
Toda a maldição que iria recair sobre a gente foi recaída sobre Cristo. Cristo no madeiro absorveu todas as nossas maldições. O que eu quero te dizer é que você não vai pagar o pato de descendências passadas. Eu quero que você saia daqui nessa noite com a convicção de que você não é aquilo que seu pai foi. De que você não cometerá erros que os seus passados cometeram. Por que Cristo me deu essa mensagem? Porque existem pessoas que ainda se culpam por determinada vida que vivem, acreditando que aquilo que elas vivem são culpas de pessoas passadas. E você não consegue se libertar desse pensamento. Você não consegue abrir a sua mente e alcançar a graça de Jesus. Quando nós não alcançamos a graça de Cristo, nós achamos que ainda nos falta algo. Nós achamos que ainda é necessário fazer alguma coisa. Tá, eu aceito Jesus, mas eu ainda tenho uma maldiçãozinha que eu preciso libertar aqui. Eu ainda tenho um processo de libertação que eu tenho que fazer. Isso acaba sendo antibíblico, porque se ele se fez maldito por nós, logo não existe maldição para nós. Agora, existe um detalhe. Esse contexto é para aquele que é obediente a Cristo. Ezequiel disse que toda alma que pecar morrerá. Cristo levou sobre si os nossos pecados. Em Cristo somos salvos. Sem Cristo estamos em pecado e vamos para o inferno. Pastor, esse versículo 5, tu leu ele? Isaías 53. E o 5? Isaías. Tem uma consequência bem forte aqui no final do versículo. Qual versículo? Isaías 53, 5. Pode ler. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Amém. Tem muita gente perdendo a paz por causa dessa preocupação aí, né? Exatamente. Só isso que eu quis. Amém. João, capítulo 9, versículo 1. Se alguém puder abrir. João, capítulo 9, versículo 1 a 3. João, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 ao 3. Pode ler. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que este nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. A tradição judaica de novo. Existia essa tradição. O pecado que a pessoa vivia, ou o aparente pecado, né, eles consideravam a cegueira um pecado de um antepassado. Chegaram diante de Cristo, apresentaram um cego e disseram: olha, quem que pecou? Qual foi a mãe ou foi o pai dele? Qual foi a descendência dele que pecou? Jesus, de uma maneira até, eu imagino Jesus até meio sarcástico, dizendo: é a tua mentalidade, cara. Não é o pecado da mãe nem do pai, mas é para que a glória de Deus se manifeste através da vida dele. O que eu quero te dizer é que o teu pecado não é culpa de ninguém. É culpa sua, culpa minha, culpa nossa. Nós não devemos mais carregar esse peso e lançar esse peso em pessoas por aquilo que nós fazemos. Nós hoje temos que sair daqui com o pensamento de que em Cristo Jesus nós somos salvos, somos libertos. A Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é momentaneamente sereis livres, não é parcialmente sereis livres, não. É verdadeiramente, é de verdade. É a verdade contra a mentira. Exatamente. Não é pouco liberto, não. É verdadeiramente. Se eu digo que eu tenho uma maldição na minha vida, sendo confesso de Cristo, que Cristo é o meu Senhor, meu Salvador, eu estou anulando a cruz. Eu estou dizendo: peraí, a cruz não foi válida para mim, porque eu ainda sou maldito. Eu ainda tenho essa maldição aqui no meu DNA. Hoje se chama até de genética espiritual. Hoje se fala disso. Genética espiritual, DNA espiritual. Esse é um conceito neopentecostal que é recente, não tem nem 50 anos. Quando a gente estuda a história da igreja, estou indo muito rápido hoje, né? Não costumo falar tão rápido assim. Quando a gente estuda a história da igreja, desde o período patrístico até o período de hoje, de 100 anos atrás, vamos colocar assim,
Não existe um pai da igreja sequer, um pai da igreja que associa um cristão como maldito. Não existe um versículo bíblico, tanto na tradução grega quanto na tradução hebraica, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, que se refere a uma pessoa que segue a Deus, que se entregou a Deus como maldita. Não existe uma referência sequer de uma pessoa que confessa Cristo ou que segue o Deus de Israel, que é considerada maldita pelo próprio Deus. Aí você fala, então, o que aconteceu lá com Jesus quando ele disse para Pedro que ele estava com Satanás? É diferente de maldição. Satanás usou das palavras de Pedro para desmotivar a Jesus. Eu não estou querendo dizer que não há mais força espiritual contra a tua vida, não é isso. Nós passaremos por tribulações, passaremos por lutas, seremos tentados pelo diabo. Eu não estou cancelando o mundo espiritual. Eu não estou falando que vai deixar de ter guerra contra a sua vida, não. Eu estou dizendo que a maldição que estava sobre ti foi levada no madeiro. Jesus te libertou de toda maldição. Gálatas 3, versículo 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Jesus tomou sobre si nossas maldições, carregou os nossos pecados. João capítulo 8, versículo 36, foi o versículo que eu citei. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A moral da história hoje, irmãos, é de que nada que você possa fazer vai mudar a ótica de Deus por você. Nenhum esforço que você possa fazer vai te fazer mais merecedor diante da cruz, diante de Jesus. Você pode fazer o processo de libertação que for, mas se você não entender a realidade e a essência de Cristo, que Ele representa, como Deus libertador da sua vida, você não vai alcançar a libertação. Não adianta fazer trabalho de libertação, não adianta fazer jejum, não adianta fazer oração. Se você não entender que Cristo é suficiente, suficiência, essa é a palavra. Se Cristo não for suficiente, eu rasgo a minha Bíblia, porque se eu tiver que seguir a Cristo e ainda lutar contra algumas maldições na minha vida, eu estou dizendo assim, Jesus, se eu não for suficiente, olha só a minha vida. Eu ainda estou lutando contra essas maldições. Estou falando de maldição, não estou falando de pecado, tá, gente? É uma grande diferença. Quem ainda está preso é porque não reconheceu a plenitude do senhorio de Cristo. Talvez você esteja pensando, pô, Tiago, você está falando isso aí, mas eu ainda sou preso em maldições. Infelizmente ainda é necessário galgar mais passos. É necessário se aprofundar mais e conhecer a plenitude da palavra, a plenitude de Cristo. Porque aquele que conhece a Cristo e o confessa com conhecimento, esse é liberto. Liberto da maldição, liberto da lei, liberto daquilo que te condenava. Eu não estou dizendo que você vai estar livre de pecados. Eu não estou dizendo que a sua vida vai ser mil maravilhas. Não é para você sair daqui feliz da vida dizendo, eu sou livre em Cristo Jesus. Aí passa no caso dos homens, passa uma mulher na rua, o cara olha para a mulher e fala, ué, Tiago pregou uma parada que eu sou livre disso. Não, eu não estou falando de pecado, eu estou falando de maldição. Chega de nos prendermos a situações que nós não somos responsáveis. É necessário assumirmos a nossa identidade, assumirmos os nossos erros e tomar a nossa postura de novo nascimento. Nós somos novas pessoas em Cristo. Nascemos de novo. Você já viu uma pessoa nascer de novo com as mesmas características da vida antiga? Na verdade, ninguém nunca nasceu de novo. Por isso que é a metáfora. Eu vivia pensando que era mesmo assim, e de algumas coisas da minha vida iriam continuar assim. Só que quando eu recebi a Cristo e comecei a conhecer mais e aprender, e, né, graças a Deus o meu noivo, ele me ensina algumas coisas, eu entendi essa verdade da palavra. Porque eu recebi o Cristo na minha vida e eu não aceito nada daquilo. E se eu não aceitasse, eu tenho certeza que eu estaria vivendo da mesma forma, porque minha avó, minha mãe, minha X e todo mundo foi assim, né? Aí
a gente tem que lutar até contra esses pensamentos que a gente tem. Porque às vezes, mesmo quando a gente recebe o Senhor, a gente conhece, a gente tem isso, porque ninguém deu certo na minha família e eu mesmo não vou ter. É uma questão psicológica também, né? Mas receber o Senhor como Salvador de todas as áreas da nossa vida muda todas as circunstâncias da nossa história. Deus, ele não morreu só pra... Jesus, ele não morreu, né? Só pra que a gente foi pro céu. A gente pensa assim, né? Ele salvou todas as áreas da nossa vida, para que a gente possa glorificar o nome dele em todas as áreas. Não só buscando aqui na igreja, mas em todas as áreas da nossa vida a gente tem que louvar.